2025 foi um ano lotado de lançamentos em inteligência artificial e 2026 já começou absurdamente forte. A IA parece ter sido promovida de estagiária para colaboradora plena, ou pelo menos é o que indica o novo lançamento da Anthropic, o Claude Cowork, o seu novo coleguinha cabeçudo. Não é simplesmente um modelo muito bom, apesar de ser isso também. Ele muda o jeito que a gente interage com a IA, ou pelo menos aponta o caminho do que vem aí, que certamente será copiado por outros. Não é barato, tem um monte de asterisco, mas eu vou mostrar aqui para vocês por que eu acho que vai cair alguns queixos na audiência. Bora lá? O Claude foi a ferramenta que mais cresceu para mim ano passado. Ele ficou em segundo no meu ranking, logo atrás do ChatGPT, e crescendo. Parte do sucesso foi por causa do Claude Code, uma ferramenta poderosíssima para desenvolver coisas em software. Ao invés de um chatbot como esses que a gente usa na web, de pergunta e resposta, o Claude Code usa diversas ferramentas, cria e modifica arquivos, busca na web, usa seu próprio navegador e pode rodar por horas até completar uma tarefa. Isso, aliado a um excelente modelo de base, o Opus 4.5, fez ele ser incrivelmente útil para criar programas. E não sou eu só que estou falando, tá? A Yana Dugin, uma importante desenvolvedora do Google, a concorrência, disse que o Claude deu conta em 1 hora de fazer o que o time dela demorou 1 ano. Beleza, só que o Claude Code era muito terminal, ele tinha esse visual antigo, meio intimidador. Mesmo assim, a Anthropic percebeu uma coisa. Muita gente estava usando esse agente para tarefas fora da programação. Projetos de pesquisa, organização de agenda, apresentações, etc. Aí nasceu a ideia do Cowork, basicamente o Claude Code para o resto do seu trabalho, como disseram no lançamento, só que com uma interface muito mais amigável. Ah, detalhe meio surreal. A Anthropic disse que o Cowork foi feito em coisa de 1 semana e meia usando o próprio Claude Code para construir o produto. 10 dias entre identificar uma demanda e lançar um produto. Fica com isso na cabeça. E o que é diferente aqui? Um chatbot clássico funciona no ping-pong. Você pede, ele responde. Você pede ajustes, ele responde de novo. Um agente é diferente. Você descreve um objetivo, ele faz um plano, quebra em subtarefas e vai executando, inclusive coordenando subagentes, outras IAs, por um tempo longo. Um pouco como humanos, que a gente falou, mas com maior capacidade de execução. Até porque ele roda no seu computador e formas melhores de acompanhar o que ele está fazendo, até para você intervir no meio. A interface do Cowork é menos conversa e mais uma mistura de Teams ou Slack com Trello ou Asana, essas coisas de acompanhar tarefas e projetos. Você não precisa ficar ali esperando, pode empilhar tarefas e deixar o Claude trabalhar em paralelo. Agora os asteriscos. Hoje ele está disponível só para assinantes do plano Max do Claude, a partir de R$500 por mês, e só no app do macOS, sem Windows e Web por enquanto. Ou seja, bem mais caro do que os planos normais de IA por aí e não funciona para todo mundo. Ok, mas o que ele faz? Eu vou abrir aqui o Claude no modo Cowork e apontar uma pasta do meu computador. A partir daí, o Claude pode ler, editar e criar arquivos dentro dessa pasta. E só nela, tá? Porque senão a coisa é meio perigosa. Eu testei com uma coisa bem real, minha pasta de captura de tela. Sabe quando você acumula screenshot, gravação de tela, tudo misturado? Pedi para ele categorizar os mais de 1000 arquivos para eu ter uma noção do que tem ali. Ele vai lendo os arquivos um por um. Depois eu pedi para ele criar uma outra pasta, jogar os maiores vídeos para lá e renomear tudo baseado no que tem em cada vídeo. Demorou uma meia hora, mas ele fez tudo direitinho. No segundo teste, eu pedi uma pesquisa aprofundada sobre o próprio IA modo de usar. Listar vídeos, títulos, temas, estatísticas básicas e gerar uma apresentação minimalista, mais uma planilha com todos esses dados. O Cowork abriu o navegador, já com o meu login no YouTube, e foi vídeo por vídeo, registrando o que fez e montando os arquivos. E o ponto é, ele não termina com a resposta, ele termina com um arquivo pronto, o PPT e o Excel incrivelmente bem feitos. Isso é normalmente diferente de pedir para um chatbot de IA normal, tipo Gemini ou ChatGPT, que primeiro te dá um texto bonitinho, mas que você ainda precisa transformar em algo usável depois. Aliás, a diferença do mesmo prompt para o Gemini, por exemplo, é monstruosa. Não só no formato, mas no conteúdo. Essa capacidade do Claude Code eu também usei para uma discussão meio boba no WhatsApp. Qual que é o mais popular no mundo? O cinema brasileiro ou argentino? Pedi para ele buscar bilheteria, prêmios em festivais, organizar tudo e criar planilhas e uma página HTML para eu compartilhar. Ele foi fonte por fonte e me entregou um HTML bonitinho.
Só o ChatGPT no plano Pro, aquele de $200 por mês, conseguiu algo semelhante nos meus testes. Isso porque a capacidade de operar por muito tempo numa mesma tarefa, sem perder o fio da meada, é fundamental. E isso conversa com uma discussão maior. Se agentes começam a usar ferramentas e gerar esses arquivos, análises, produtos finais, e não os insumos para o nosso trabalho, o valor migra do software que eu abro para o trabalho que eu delego. Eu fiquei pensando nisso depois de ver uma entrevista recente do Satya Nadella, CEO da Microsoft. A Microsoft, vale lembrar, ganha dinheiro porque vende licenças do Office, mais de 400 milhões por ano para funcionários de empresas do mundo todo. Mas e se a IA é o funcionário analista? De repente ele não precisa mais do Excel ou do PowerPoint para fazer as tarefas. Our business, which today is an end-user tools business, will become essentially an infrastructure business in support of agents doing work. O Claude não usou o PowerPoint para criar as apresentações aqui, apesar de eu poder usá-lo para abrir os arquivos. Então, como é que fica não só o mercado da Microsoft, mas de software como um todo à medida que essas ferramentas avançam? Enfim, é uma discussão importante para acompanhar. Enquanto isso, testa aí o Claude Cowork e diz pra gente o que você achou. Havia uma promessa que 2025 seria o tal ano dos agentes, e isso acho que não rolou exatamente. Mas se o Cowork for um indicativo, prepare-se para 2026. Claro, essa IA não é para todo mundo hoje, pelo preço, por ser só macOS, por ser ainda um preview. Mas a ideia é importante. Sai o chat, entra o, delega, acompanha. Legal, né? Bom, essa é só a primeira novidade de IA do ano. Não esquece de assinar o canal do Invest News aqui embaixo para acompanhar em primeira mão os próximos passos dessa revolução. Te espero aqui toda semana. Até a próxima!